Olá, meus amigos, estamos de volta, dando sequência ainda à teoria geral dos recursos, perfeito? Princípio da dialeticidade. Então, nós vimos agora há pouco o princípio da unirrecorribilidade e, na nossa sequência aqui dos princípios, o da dialeticidade. O que ele quer dizer? Simplesmente ele diz que o recorrente, ou seja, a pessoa inconformada com determinada decisão, ela deve mostrar, declinar, especificar os motivos pelos quais ela quer que aquela decisão ela seja reexaminada. Ele está vinculado com o princípio direito constitucional do contraditório, ok? Nós temos, inclusive, uma súmula sobre esse princípio. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação de defensor dativo, ok? Então, quer dizer simplesmente que aquele que demonstra o seu inconformismo, ele deve fundamentar as suas razões. Tudo bem? Para além desse princípio, nós temos o princípio da vedação da reforma para a pior, que é denominado, que é chamado também de princípio da non reformatio impejus, e ela diz o seguinte: quando eu tenho recurso exclusivo do acusado, da defesa, veja que a situação dele não poderá ser agravada, mesmo que tenha havido algum erro na sentença de mérito. Como assim? Ora, tem uma sentença de 5 anos. Quando, na verdade, por exemplo, lá na soma, no cálculo, a sentença seria 7. Só a defesa recorreu, só o acusado recorreu. O tribunal, ele constatou esse erro material, esse problema no cálculo. Veja, ele não vai poder substituir essa decisão nesse particular. Por quê? Porque a nossa apelação, nesse exemplo, cuida-se somente da defesa. A acusação não. Então, nós temos uma vedação à reforma para a pior, quando exclusivamente a defesa interpuser recurso. Perfeito? Exemplo, artigo 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, que é a nossa parte, perfeito? Quando somente o réu houver apelado da sentença. Perfeito? E aí nós temos aqui também mais um outro indício do princípio 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Tudo bem até aí? Parágrafo único. Aqui vem o nosso recurso, o nosso princípio, me perdoem. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Tudo bem? Então, esses são indícios dentro do CPP do princípio que nós estamos estudando. Tudo bem? E aí eu tenho um tópico aqui que eu trouxe para vocês, que é muito interessante, que é a vedação da reforma para pior indireta. Tudo bem? Como que funciona ela? Bom, são as hipóteses em que eu tenho uma decisão de primeira instância que é anulada pelo tribunal. Anulada. O tribunal ele entendeu que a decisão é nula. Veja, nesse caso, o acusado não poderá ter sua situação agravada quando do novo julgamento. Então, veja, esse efeito que a decisão nula produz é denominado de efeito prodrômico. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Explico. Tenho lá uma decisão no primeiro grau que chegou a uma pena hipotética de, sei lá, 6 anos. Tudo bem? O juiz,
o juiz, ele se utilizou dentro do fundamento da decisão dele de uma prova nula. Um dos fundamentos, tá? E essa prova nula, ela incidiu na dosimetria de pena. Vamos supor, hipoteticamente, que essa prova nula fez, na verdade, o juiz utilizar esse indexador dessa prova na terceira fase. Tudo bem? E o juiz ele usou ela como uma causa de diminuição, que foi favorável. Foi favorável ao acusado. Por isso chegou-se a esse prazo, essa pena de 6 anos. Se ele não tivesse considerado de forma errônea essa causa de diminuição de pena, o que teria acontecido com a pena? A pena real seria, por exemplo, uns 9 anos. Sei lá, 9 anos. O que vai acontecer? Bom, houve um recurso só da defesa. A defesa falou, pô, não, 6 anos é muito, apelou. E o tribunal, ele constatou que, na verdade, a decisão do primeiro grau tem que ser anulada, eivada, visto insanável. E aí, o que vai acontecer? Bom, anulou, vamos ter uma nova sentença, perfeito? Essa nova sentença não pode ultrapassar 6 anos. Não pode. Ainda que ela tenha sido declarada nula, inexistente no mundo jurídico. Isso nós chamamos princípio da vedação da reforma para pior indireta. Também chamado efeito podrômico. O que cai na sua prova? Efeito podrômico, óbvio. Pouca gente sabe qual é o sinônimo da reformatio impégius indireta. Significa nada mais do que... Bom, se eu tenho uma sentença anulada no primeiro grau, em razão de recurso apresentado só pela defesa, ok? Essa sentença que será substituída por uma nova pelo mesmíssimo juízo de primeiro grau, não poderá ser mais gravosa. Tudo bem? Com essas considerações, a gente encerra esse princípio e inicia o princípio da reforma para a melhor. O último princípio da nossa categoria. Perfeito? Como que funciona esse princípio? Bom, um recurso que seja exclusivo da acusação pode ser melhorada a situação do acusado. Então, o MP interpôs uma apelação, querendo aumentar a pena, não concordou, falou, pô, essa pena está muito baixa. A defesa apresentou contrarrazões dessa apelação, ou seja, exercendo ali o contraditório sobre esse recurso apresentado pelo Ministério Público, para manter a pena maravilhosa, uma pena incrível, mas o tribunal constatou um problema no cálculo. E essa constatação ela é benéfica para o acusado, porque vai diminuir a pena dele. Nesse caso, olha como a inversão aqui é diferente. Ainda que o recurso ele tenha sido interposto exclusivamente pela acusação, justamente para aumentar essa pena, veja que vai ser possível, sim, beneficiar o denunciado. Esse é o teor do 617. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões o disposto no 383, 386, 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado na sentença. Veja, quando somente o réu houver apelado. Se a acusação apelou, eu posso agravar. Se o recurso da acusação beneficia o autor do crime, eu posso beneficiar. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma interpretação ao contrário do artigo 617. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos os principais princípios com relação aos recursos e, a partir de agora, nós damos início ao estudo dos recursos em espécie, ok? O primeiro deles é a
carta testemunhável, ela é muito peculiar, o prazo dela é menor, o prazo da interposição dela é contado em horas, tudo bem? Então, nós temos 48 horas para a interposição, então tem que haver um horário da intimação da decisão. Se não tiver o horário, como não tem como eu contar isso em horas, aí eu vou trabalhar com 2 dias. Então, muito cuidado. O prazo de interposição da carta testemunhável, ele é em horas. Na sua prova, se cobrarem recursos, eles vão colocar isso. Porque eles colocam na prova que o prazo para a interposição da carta testemunhável é 2 dias. E aí você acaba, né? Porque, 48 horas, 2 dias, não. São diferentes. 48 horas são 48 horas. Só vai ser possível calcular em dias quando não constar data na hora da intimação. Perfeito? E aí, veja, eu tenho um prazo de interposição, 48 horas, e para exercer o princípio da dialeticidade, para fundamentar a razão pela qual eu estou propondo essa carta testemunhável, eu tenho 2 dias, que são os prazos das razões. Tudo bem? Como que funciona a carta testemunhável? Ela é, de fato, um recurso diferente dos outros que nós vamos estudar. Nós temos um requerimento de extração. Então, como assim? Bom, eu vou interpor a carta testemunhável e vou endereçar essa carta testemunhável para o cartório. Não é para o juiz que proferiu a decisão. Então, veja, qual é o meu endereçamento? Ilustríssimo senhor escrivão da vara tal. Da vara que está vinculada à secretaria em que o escrivão atua. Então, o endereçamento da carta testemunhável, ele não vai para o juiz, ele não vai para o juízo, ele vai para o cartorário, para o escrivão. E aí, veja, as razões da carta testemunhável, essas sim, são dirigidas para o juízo que teria competência para julgar o recurso obstado. Como assim, professora? Ora, propus uma apelação da sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal. O juiz ele não quis saber da minha apelação, não fez a minha apelação subir para o tribunal. O que eu vou fazer? Carta testemunhável, as razões na escrivania, para o escrivão. As razões não, me perdoem. A peça de interposição e as razões, elas vão saltar para o tribunal. Veja que o juiz, ele fica de lado na carta testemunhável, porque justamente foi uma decisão dele que travou a subida do recurso. Tudo bem? Então, veja. As razões deverão ser dirigidas ao órgão jurisdicional que teria competência para julgar o recurso, tribunal. Como que funciona? Bom, você vai endereçar para ele, egrégio, tribunal, justiça, da colenda, Câmara, tribunal. Se é federal, egrégio, tribunal, regional, federal. Colenda, turma criminal, dependendo da justiça, se federal ou estadual. Tudo bem? A previsão dessa carta testemunhável, ela está lá no 639. Dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar o recurso em sentido estrito, denegar o agravo em execução. Depois, inciso 2º, da que admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. Tudo bem? As razões, elas devem ser dirigidas para o juízo que teria competência para apreciar a interposição do recurso. Então, por exemplo, um recurso em sentido estrito, que é uma das hipóteses de cabimento da carta testemunhável. Bem, eu ingresso com as razões do recurso em sentido estrito. Razões não, me perdoem. Com a peça de interposição do recurso em sentido estrito na escrivania, perfeito? E as razões, o exercício do princípio da dialeticidade, elas vão saltar e vão para o tribunal, porque, afinal de contas, foi o juiz que travou a apreciação do recurso em sentido estrito. Então, o tribunal ele vai apreciar a carta testemunhável e vai dizer, não, Laila, você tem razão.
Isso aqui é, sim, passível de ser analisado em recurso em sentido estrito. Por que o juiz lá da vara criminal ele não adotou isso? Então, o que o tribunal vai fazer? Vai mandar o juiz receber o recurso em sentido estrito. Então, veja que a carta testemunhável ela serve para destravar esses recursos. Então, o 639, inclusive, ele traz para nós a previsão legal. Então, veja, dá-se a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso. Qual recurso? Recurso em sentido estrito e agravo em execução. Perfeito? Inciso 2º, da decisão que, admitindo o recurso, obsta a sua expedição e seguimento para o juiz lá de quem? Como assim? Ora, o juiz ele recebeu o meu rese com razões e contra-razões apresentadas pela acusação. Mas ele não subiu o recurso, ficou lá no gabinete dele. Então, cabe o quê? Carta testemunhável. Então, eu tenho, uma decisão que admitiu o recurso em sentido estrito, o agravo em execução, o ROC, ok? Nós temos aqui uma controvérsia se seria o caso de apelação ou carta testemunhável, tudo bem? E aí, veja aqui, nessas hipóteses todas, a gente tem o cabimento dela, da carta testemunhável. Veja que o recurso ordinário constitucional é um recurso previsto na Constituição Federal. Ele não consta aqui no nosso Código de Processo Penal. Agora, veja, mas de toda forma, com relação aos outros recursos, se não admitir ou admitir, mas julgar, deserta a apelação, o recurso é rese. Como assim? Bom, interpus a apelação e o tribunal falou, olha, o seu recurso não preenche o requisito objetivo de admissibilidade, que é o preparo. Seu recurso ele está deserto. Veja, nesse caso, cabe o quê? Recurso em sentido estrito para reverter essa decisão. Desse recurso em sentido estrito, que não for levado ao conhecimento do tribunal, cabe a gloriosa carta testemunhável. Tudo bem? Mas veja, pessoal, isso aqui é extremamente aprofundado. Para provas de primeira fase, memorizou isso aqui, tá maravilhoso. Vai regaçar na prova, não tem como errar. Tudo bem? Carta testemunhável, eles adoram cobrar o prazo, que se conta em horas. Tudo bem? E os 2 incisos da hipótese de cabimento, tá? Mas, melhor excesso do que a falta, nós temos lá, nos artigos 640 e seguintes, as disposições sobre a carta testemunhável. Então, veja, a carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso. Como assim, secretário do tribunal? Ué, porque eu tenho recursos, eu tenho processo, me perdoem, de competência originária dos tribunais. Perfeito? Nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas, copiadas, transportadas para a apreciação. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará entrega da carta devidamente conferida e consertada. E aí, veja, o escrivão ou secretário do tribunal que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento será suspenso por 30 dias, uma penalidade administrativa. O juiz ou presidente do tribunal de apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal, a de quem que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso e a imposição da pena. Então, o que está dizendo aqui? Bom, na carta testemunhável, você tem as principais peças daquilo que seria tratado no recurso em sentido estrito, por exemplo, o agravo de execução. E aí, através da carta testemunhável, o tribunal ele vai ver a viabilidade.
e ele vai constatar que, de fato, o recurso merecia ter sido recebido. Então, essa é a finalidade da carta testemunhável, ok? No 643, extraído e autuado do instrumento, observar-se-á o disposto dos artigos 588 a 592, no caso de rese, recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se for o caso. O tribunal, câmara ou turma que competir o julgamento da carta testemunhável, se tomar conhecimento da carta testemunhável, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, já vai para o mérito logo daquele recurso que foi denegado. Então, o tribunal vai falar, pô, tá muito bom isso aqui, vamos julgar direto. Pode, porque, afinal de contas, o rese que foi travado, ele ia subir. Então, o tribunal, quando analisar essa carta testemunhável, ele vai dizer assim, pô, tá muito bom isso aqui. Não preciso nem ver o rese que está lá embaixo, já vamos julgar aqui o que é que a parte quer reformar com esse rese. Tudo bem? Então, é possível, sim, que isso seja feito. Tudo bem? E aí, só para complementar essa parte da carta testemunhável, o 645, o processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Como assim? Pô, se era um rese, vamos processar essa carta testemunhável pelo rito do rese. Se era um agravo de execução, vamos processar esse agravo em execução nos termos do agravo de execução. Tudo bem? Então, a carta testemunhável, ela segue o rito do recurso que ela quer destrancar para a apreciação. E quando ela estiver muito boa, as cópias estiverem todas em dia, perfeito, já pronto para julgar, aquilo que seria um recurso em sentido estrito, o tribunal já pode julgar. Aquilo que seria um agravo de execução, o tribunal ele já pode passar o carro ali e julgar dentro da carta testemunhável. Tudo bem? E aí veja que o 646 diz o seguinte, que aquele efeito suspensivo inerente a alguns recursos não é cabível na carta testemunhável. Então, ela não é dotada de efeito suspensivo. Afinal de contas, como nós vimos, ela serve tão somente para destrancar um recurso que está sendo travado pelo juízo que proferiu a decisão recorrida. Maravilha? Então, com essas considerações, nós encerramos a carta testemunhável e a gente interrompe por aqui a parte dessa aula. Clique lá.